Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, vamos a mais uma aula de hoje. Assistam o vídeo com bastante atenção, anotem as partes que vocês consideram mais importantes e ao final façam os exercícios. Vamos à aula de Roma Antiga, capítulo 20. Na aula de hoje, nós vamos continuar estudando o período da Roma Antiga e agora nós vamos nos concentrar no período do Império. Na aula passada, nós vimos que Otávio Augusto ele se intitula imperador e a partir desse momento, ao invés do Senado governar, quem vai governar agora são os imperadores. E durante todo o Império, o que mais marca é um período chamado de Pax Romana, que é a mesma coisa que Paz Romana. Foi um período de cerca de 250 anos de grande paz e prosperidade. Mas como isso é possível? Como é possível essa paz e essa estabilidade na política, na economia e na sociedade? Um dos pontos é a redução das expansões militares, ou seja, sem guerras, nós temos mais paz. E com isso, nós também tivemos aliança com os povos conquistados. Então, redução das guerras, mais aliança com os povos conquistados, faz com que esse período seja um período de paz e prosperidade. Uma outra política que vai ser muito importante para esse período de paz e prosperidade é a política do pão e circo. O que é isso? O governo ele distribuía trigo para fazer o pão para a população necessitada e exibia espetáculos públicos nos circos e nos anfiteatros para entreter o povo, ou seja, o povo dá comida e divertimento para a população. Com isso, a população vai deixar de reclamar, a população vai ficar satisfeita, com comida na mesa e com divertimento, e assim ela não tem motivos para reclamar do governo. Uma outra coisa que acontecia muito durante o período do Império e ficou muito marcado nesse momento eram os gladiadores e as suas lutas. Bom, os gladiadores eram os lutadores. Eles poderiam ser escravos, libertos ou prisioneiros de guerra. Então, o que leva uma pessoa a lutar, a participar dessa luta? Com essa luta, a pessoa poderia receber fama e dinheiro. Então, por exemplo, os escravos vão querer dinheiro para conseguir a sua liberdade, e os prisioneiros de guerra também. E quem era livre, por que participava dessas lutas? Simplesmente para obter fama. Então, esses gladiadores eram lutadores que poderiam ser escravos, libertos ou prisioneiros de guerra. Existiam escolas para o treinamento dos gladiadores. Como é que eram essas batalhas? Essas batalhas consistiam em disputas entre os lutadores armados com elmos, escudos, lanças, espadas. Muitas das vezes eles lutavam entre si ou lutavam com animais muito ferozes, como leões, tigres, rinocerontes e outros. Eles deviam lutar até que um dos dois caísse no chão. O vencedor deveria esperar o público manifestar-se a favor ou contra a morte do derrotado. Então, quando um cai, o outro já é o vencedor, né? O que está de pé já é o vencedor. E aí é o povo que está assistindo a luta que vai decidir se deve viver ou deve morrer. Se o que caiu deve ser morto ou não. Então, como nós estamos vendo aí nessa imagem, é a fase final, é o momento final da luta, né? Um caiu e agora é o momento em que o povo, a plateia, vai decidir se ele vive ou se ele morre. Bom, agora nós vamos ver alguns aspectos da cultura romana. Eles foram muito influenciados pela cultura dos outros povos. Então, assim, os povos que eles tinham contato, eles se influenciavam, eles misturavam a sua cultura, como aconteceu com os gregos. Bom, na literatura, a gente tem grandes nomes como Horácio, Virgílio, Tito Livio, Ovídio, Cícero. Eles foram muito marcantes no direito romano. Então, as leis
que eles criaram acabaram influenciando diversas outras sociedades, inclusive as sociedades atuais. Muitas das sociedades, como o Brasil, hoje em dia, se inspiraram em leis da Roma Antiga. Também foram muito fortes na filosofia, e uma das grandes heranças que eles nos deixaram é o idioma, o latim, que contribuiu para a formação do português, do espanhol, italiano, francês e outras línguas. Nós ainda temos a arquitetura com construções como os aquedutos, que serviam para passar a água para as cidades, os templos, arcos do triunfo. Esses monumentos eles eram criados para celebrar as vitórias das guerras. Bom, sobre a família romana. Era uma família patriarcal, ou seja, o homem é a figura principal dessa família. Ele é o mais importante. Os meninos aprendiam a ler e escrever, tinham aulas de história, política, matemática, arquitetura, geografia e até de oratória. Oratória não é a arte de orar. Oratória é uma disciplina que ensina a falar, a como você discursar, como falar em público. Bom, os meninos tinham muitos estudos. Aos 17 anos, ou eles seriam militares ou iam para a carreira política. E as mulheres? Bom, as mulheres eram educadas para serem esposas, cuidar da casa e dos filhos. Nada mais do que isso. Deveriam obedecer ao pai, quanto solteiras, e quando casadas, obedeciam ao marido. Em caso de divórcio, porque era permitido o divórcio nessa sociedade, os filhos não ficam com a mãe, ficavam com o pai. Bom, e nós estamos vendo agora a imagem do Coliseu, que é um dos teatros mais famosos da Roma Antiga, e as ruínas desse Coliseu, desse teatro, existem até os dias de hoje, e é um grande ponto turístico de Roma. E aqui nós também temos uma parte turística de Roma, que é a Fontana di Trevi, ou a Fonte de Trevi, que é muito famosa. Ao centro tem o deus Netuno, e deus da mitologia romana, e as pessoas vão lá para fazer desejos, né, até essa fonte, para fazer pedidos, para realizar seus desejos. Bom, agora vocês vão fazer os exercícios, livro, páginas 54, 55 e 56. Vocês vão fazer os conceituais do 1 ao 5, contextualizados 6 ao 10 e aprofundamento 11. Então é isso, pessoal. Façam os exercícios que foram solicitados, tirem as dúvidas durante as aulas, participem das aulas e aguardem até a próxima aula. Fiquem com Deus, se cuidem. Eu continuo aqui morrendo de saudade de vocês. Fiquem bem. Tchau, até a próxima.